hoje nós vamos estudar a Palavra de Deus e mais um culto de adoração ao nosso Senhor. Gostaria de convidar os irmãos que aqui estão para estar se ajoelhando, para estar falando com Deus e pedindo a direção. Gostaria de pedir ao irmão Laércio que dirigisse a oração. Santo Deus, eterno Pai, nós te somos gratos, Senhor Deus, pela tua misericórdia e teu amor que se renova a cada manhã. Amém, meu Deus. Pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos reunidos aqui, Senhor Deus, para mais uma vez estudarmos a tua palavra. Amém, meu Deus. Que o teu Santo Espírito, Senhor, se faça presente. Amém, meu Deus. Ilumine, Senhor, a nossa mente, prepare o nosso coração para que tudo que for dito aqui, Senhor Deus, possa redundar em honra e glória para o teu santo nome. Amém, meu Deus. Te rogamos, Senhor Deus, o perdão dos nossos pecados, pelos méritos do nosso Senhor Jesus Cristo. Rogamos também a companhia dos teus santos anjos. Em nome de Jesus, te agradecemos hoje e sempre. Amém. 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 Estamos aqui reunidos, então, entre irmãos para estudar a Palavra de Deus. E o tema de hoje é conflito das Bíblias. Nós vamos estar comparando versões da Bíblia em várias versões. E nós vamos estar identificando diferenças. E nós vamos estar procurando analisar se essas diferenças faz diferença, né? Ou coisa semântica. Você vai ver diferença de semântica. Está aqui hoje para estar conversando conosco e para estar lendo várias versões, os nossos irmãos aqui do distrito. E nós vamos estar comparando algumas versões. Eu gostaria de estar comentando sobre alguma das versões. A primeira versão que eu vou falar é a Almeida Revista Atualizada, a ARA. A Almeida Revista Atualizada é uma das Bíblias mais usadas no Brasil, inclusive por nossa igreja. Ela tem uma linguagem de fácil entendimento, mas ela, de certa forma, ela preserva muito do significado original. Nós temos também a Almeida Revista e Corrigida. A Bíblia Almeida Revista e Corrigida, ela é muito utilizada pelos pentecostais, Assembleia de Deus, Deus é Amor. Ela é muito utilizada por eles e por algumas outras denominações mais antigas. Nós temos também a Nova Versão Internacional. A Nova Versão Internacional, como o nome já diz, ela é um projeto internacional, porém, ela é uma versão da Bíblia que já tem uma linguagem diferente comparado com a Almeida Revista Atualizada e comparada com a Revista Corrigida. Nós temos também hoje a Nova Versão na linguagem de hoje, que é de todas a que tem uma linguagem mais contemporânea. Temos também a Bíblia de Jerusalém, que é considerada pelos teólogos a melhor Bíblia. Em geral, os teólogos costumam falar que a Bíblia de Jerusalém, que foi feita pelos dominicanos, é uma Bíblia católica. Essa Bíblia está entre as melhores Bíblias, de acordo com o teólogo, porém, nós vamos estar comparando o texto dela aqui. E nós temos também a Almeida Corrigida e Revisada Fiel. Essa versão, ela tem algo em particular bem interessante, porque ela é baseada no Texto Receptus. Texto Receptus foi com que foi baseada a maior parte das versões da Bíblia na época da Reforma. Lutero, Calvino, Tyndale, todos esses nomes usaram os Texto Receptus para traduzir suas Bíblias. Inclusive a King James, que é atualmente uma das versões mais respeitadas de todas as Bíblias que existem. Nós vamos estar comparando. E tendo em vista que a King James é uma das versões da Bíblia mais respeitada, ela será o nosso padrão aqui. Vamos comparar o texto, vamos tentar ver se as Bíblias da nossa língua, a língua portuguesa, qual dessas versões que foi falada se aproxima da King James. Então os irmãos vão me ajudar, cada irmão vai ler uma versão da Bíblia. Eu vou estar lendo a Almeida Revista Atualizada. A Almeida Revista e Corrigida vai estar sendo lida pela irmã Patrícia, certo? A Nova Versão Internacional com a irmã Silvia. A Nova Versão na linguagem de hoje com o irmão Mário. A Bíblia de Jerusalém com o nosso irmão Jefferson. E a Almeida Corrigida e Revisada Fiel com o nosso irmão Laércio. Então nós vamos estar lendo e cada verso nós vamos tentar entender se há uma mudança semântica, se há realmente uma mudança ou se é gramatical. Porque que diferença que há entre mudança semântica e mudança gramatical?
Porque muitas pessoas podem falar isso, não, esse texto é só uma mudança gramatical, né? A mudança gramatical, ela não muda o sentido do texto. Ela está lá, ó, uma vírgula, ou algum sinal gráfico, ou até a maneira com que o verbo foi colocado, a maneira gramatical ela não altera o sentido, foi só a maneira que foi escrito. Então, não é o nosso objetivo hoje aqui tentar entender, irmãos, se há mudança gramatical ou não, né? Não é a aula de língua portuguesa. Porém, nós vamos tentar entender se há mudança semântica, que isso faz todo sentido. Se há mudança de sentido, se lendo em uma versão entende uma coisa, lendo em outra versão entende outra coisa. Mas antes de começar, gostaria de fazer uma meditação com base em 2 Timóteo 3,16, que diz: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir na justiça. Então a palavra de Deus, ela é muito importante na vida do cristão. Não existe nenhuma religião no mundo que seja tão apegada a um livro igual a religião cristã. Os islâmicos têm o Corão, mas eles não pregam o Corão igual os cristãos pregam a Bíblia. E vocês indo por religiões no mundo, vocês vão ver que nenhuma outra religião se apega a um livro igual ao cristianismo. Então nós temos que entender e nós temos que preservar. Vamos começar então as comparações, né? Todos os irmãos já sabem como é que vai funcionar essas comparações. Então, vamos para o primeiro texto. O primeiro texto está em Mateus, capítulo 5, verso 44. Mateus. Eu vou começar lendo na versão Almeida Revista Atualizada. Mateus 5, 44 diz assim, ó: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Esse é o verso 44, do jeito que está escrito. Agora eu gostaria de pedir para a irmã Patrícia, que está com Almeida Revista e Corrigida, que lesse. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Amém. Agora na nova versão internacional, como está escrito? Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Amém. Nova versão na linguagem de hoje. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. Bíblia de Jerusalém. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Almeida Corrigida Fiel. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Amém. Há diferença entre esses versos? Vocês notaram a diferença? Interessante que há dois tipos de textos, então, aí, eu identifiquei. Uma que está igual à revista atualizada, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Acaba aí. Está, assim, tanto a revista atualizada, quanto a NVI, que é a nova versão internacional, a Bíblia de Jerusalém e a nova tradução na linguagem de hoje. Todas estão na mesma linha. Porém, a Bíblia King James está alinhada com a Almeida Revista e Corrigida, que a Patrícia leu, e a Corrigida Fiel, que o irmão Laércio leu. Eu, porém, vos digo, amai o vosso inimigo, bendizei o que vos maldizem, fazei bem ao que vos odeia, orai pelo que vos maltrata e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai Celeste que está no céu. Irmão, há uma mudança muito grande aí. Muito. Aqui é um conselho extenso que o nosso mestre nos dá. Se você quer ser cristão, você tem que se enquadrar. Quem segue Buda, ouve os ensinos de Buda. Quem segue Cristo, ouve os ensinos de Cristo. Se nós queremos se tornar filho do nosso Pai Celeste, temos que fazer isso aqui. Então, há uma diferença de sentido? Há, com certeza. É uma mudança feia aí. Vamos para o próximo texto. Mateus 20, verso 16. Na minha versão está assim, ó. Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão últimos. Entre colchetes está, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Gostaria que a irmã Patrícia lesse na Almeida Revista e Corrigida. Assim, os derradeiros serão primeiros, e os primeiros derradeiros,
porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Amém. Nova versão internacional. Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Amém. Nova tradução na linguagem de hoje. Assim, e Jesus terminou dizendo, assim, aqueles que são os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Bíblia de Jerusalém. Eis como os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos. Almeida Corrigida Fiel. Assim os derradeiros serão primeiros, e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Amém. Notaram também a diferença sutil, mas existe, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Aqui existe a questão da escolha introduzida, né? Muitos são chamados, mas é entregue em nossas mãos a questão da escolha. Nem todos que são chamados serão o quê? Escolhidos. Mas é dois grupos de novo. Nessa revista atualizada, o texto está aqui, porém está entre colchetes, significando que a qualquer momento ele pode ser tirado. Aliás, irmãos, eu gostaria de já dar um alerta para todos aqui. O maior problema nas novas versões não é os textos que estão modificados. O problema é que esse processo não é um processo estático. O que isso significa? Que a partir de hoje nunca mais vai ter nenhuma versão nova. Não significa isso. Ou seja, nas próximas gerações de cristãos vai haver novas versões da Bíblia. As mudanças são sutis. Não há uma mudança assim, da noite para o dia. Então, por exemplo, a revista atualizada, ela não é uma Bíblia nova, é uma Bíblia que ela tem uma certa idade. Então, ela já tem umas mudanças. As novas versões, o nome já diz, ela já tem um monte de mudança. Porém, será que os nossos filhos não vai ter versões diferentes? E pergunta, com esse mundo de cristãos que está, que nem lê a Bíblia, como que eles vão perceber essas mudanças? Então, que isso fique para cada um de nós, que haja um remanescente, que estude a Bíblia, que fica pelo assim diz o Senhor, e que note essas diferenças. Hoje nós vamos notar algumas diferenças, nós vamos estar vacinados contra essas diferenças. Porém, saiba que vão vir novas versões, que vai haver mais texto mudado mais do que esses aqui, e que vocês possam estar espertos, e você de casa também. Agora, vamos para mais um texto, Romanos 8, verso 1. Romanos 8, verso 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Gostaria que a irmã Patrícia, com o meio da revista corrigida. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém. Nova versão internacional. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Nova tradução na linguagem de hoje. Agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus. Amém. Bíblia de Jerusalém. Portanto, não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém. Almeida Corrigida Fiel. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém. Então, nenhuma condenação há para quem? Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Assim está na King James. Ou seja, então nós vemos mais uma vez que a Corrigida é fiel e a Almeida Revista Corrigida estão mais próximo da King James do que as outras versões. E novamente, dois grupos de Bíblias. Uma falando basicamente que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, simplesmente, e a outra dizendo, porém, aqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, sendo bem claro. Há mudança de semântica? Sim, com certeza. Há mudança de sentido? Sim. Não são todos os grupos. Marcos 6, verso 11. Marcos 6, verso 11. Só gostaria de fazer uma observação para as pessoas de casa e para as pessoas que estão aqui. Os textos que nós vamos estar lendo não são todos os erros que os irmãos já encontraram. Existe muito mais. Tem versões que chegam a 900 diferenças, 900 versículos com diferença. Mas hoje nós vamos estar fazendo só um apanhado. Eu gostaria de estar incentivando vocês que estão aqui, você que está em casa, a encontrar essas diferenças. Compra lá uma Bíblia, Almeida Corrigida Fiel. Ou você pode entrar no site www.biblianet
corrigida.org. E nesse site você pode estar online comparando várias versões em várias línguas de países diferentes, dinamarquês, espanhol. E ao fazer isso você pode estar comparando ao mesmo tempo cada verso. Então vamos lá. Marcos 6, verso 11. Marcos 6, verso 11. Diz assim, ó. Se em algum lugar não vos receberem, nem vos ouvirem, ao sair dali, sacudiam o pó dos pés em testemunho contra eles. Assim está na Almeida Revista Atualizada. Patrícia, como está na Almeida Revista Corrigida? E quando alguns vos não receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacudi o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para os daquela cidade. Amém? Nova versão internacional. E se algum povoado não os receber, nem os ouvir, sacudam a poeira dos seus pés, quando saírem de lá, como testemunho contra eles. Amém? Nova tradução na linguagem de hoje. Mas se em algum lugar as pessoas não quiserem recebê-los, nem ouvi-los, vão embora. E na saída sacudam o pó das suas sandálias, como sinal de protesto contra aquela gente. Bíblia de Jerusalém. E se algum lugar não vos receber, nem vos quiser ouvir, ao partir de lá, sacudi o pó debaixo dos vossos pés em testemunho contra eles. Amém? Almeida Corrigida Fiel. E tanto quantos vos não receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacudi o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para os daquela cidade. Amém? Vocês notaram que cortaram metade do texto, não é? Foi exatamente nessa parte aqui, ó. A Corrigida Fiel, ela tem esse texto aqui, ó. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Vocês veem que foi tirado o juízo. Existe grupo de cristãos que não acredita no juízo. Por esse motivo, tudo que é relacionado a juízo é cortado, é reinterpretado. Então, as Bíblias que preservaram a questão do juízo aí foi a Almeida Revista e Corrigida e a Almeida Corrigida Fiel. As duas colocaram certinho do jeito que está na King James. Em verdade, vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para aquelas cidades. Faz diferença? Com certeza, muita diferença. 1 Pedro 1, 22. Eu vou estar lendo na revista atualizada. Diz assim, ó. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal, não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Patrícia, lê por favor Almeida Revista e Corrigida. Purificando as vossas almas na obediência à verdade, para a caridade fraternal, não fingida, amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Amém. Nova versão internacional. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Nova tradução na linguagem de hoje. Agora que vocês já se purificaram pela obediência à verdade, e agora que já têm um amor sincero pelos irmãos na fé, amem uns aos outros com todas as forças e com um coração puro. Bíblia de Jerusalém. Pela obediência à verdade purificastes as vossas almas para praticardes um amor fraternal sem hipocrisia. Amai-vos uns aos outros ardorosamente e com coração puro. Amém. Só parando antes de ler a Corrigida Fiel. Vocês notaram alguma diferença até agora? Agora, irmão Laércio, leia, por favor. Purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, para o amor fraternal, não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros
com um coração puro. Notaram agora a diferença? Palavra espírita. Exatamente. Então, olha só como todas as outras versões estão. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência. Quer dizer que é a sua obediência que purifica a sua alma? Mas olha como é que está a King James, como está a Almeida Corrigida Fiel. Purificando vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade. É o Espírito que nos capacita. Justiça imputada e justiça comunicada. Então o Espírito, nós sabemos que é um trabalho de cooperação, né? Vossas almas pelo Espírito. Aí vem a obediência à verdade. Não é salvação por obras, meus irmãos. É salvação pela fé. Então, há uma mudança. Você vê que nessa daí, só a fiel que sai alinhada com a King James. Amém? Marcos 10, 21. Marcos 10, 21. Vocês veem que a Bíblia de Jerusalém, que é defendida pelos teólogos, ela está na mesma linha das Bíblias das novas versões, né? Não tem tanta diferença. Marcos 10, 21. Eu vou ler aqui na versão Revista Atualizada. Diz assim, ó. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: só uma coisa te falta, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, então vem e segue-me. Patrícia, por favor, Revista e Corrigida. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu, e vem, segue-me. Amém. Nova versão internacional. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele. Vá, venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Nova tradução na linguagem de hoje. Jesus olhou para ele com amor e disse: falta mais uma coisa para você fazer. Vá, venda tudo o que tem e dê o dinheiro aos pobres, e assim você terá riquezas no céu. Depois venha e me siga. Bíblia de Jerusalém. Fitando, Jesus o amou e disse: uma coisa só te falta. Vai, vende o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Amém. Notaram a diferença? Um pouquinho. Almeida Corrigida Fiel, então. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres, e terá um tesouro no céu. E vem, toma a cruz e segue-me. Opa! Que coisa! Que coisa! Então, só a Corrigida Fiel que está alinhada com a King James, mais um texto, né? A diferença é só algumas palavrinhas. Olha só. Terás um tesouro no céu. E vem, toma a cruz e segue-me. Ou seja, está muito claro que todo cristão, em sua experiência cristã, tem que tomar a sua cruz. Então, só a Corrigida Fiel que deixou claro aí que o jovem rico, ele era rico. Ao vender tudo e dar para os pobres, ele ia ficar pobre. Então, ele ia ter uma cruz para carregar. Então, não ia ser uma vida fácil para ele. Ou seja, não ia ser uma vida assim que ele ia viver a mil maravilhas. Jesus não estava prometendo para ele que ele um dia ia, olha, você vai... Não, só quando Jesus voltar, quando estiver no reino. Então, Jesus deixou bem claro, toma a cruz e vem e segue. A diferença? Com certeza. Com certeza. Apocalipse 22, 14. Vamos lá em Apocalipse 22, 14. Na minha Bíblia diz assim: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhe assista o direito à árvore da vida e entre na cidade pelas portas. Almeida, Revista e Corrigida. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Nova versão internacional. Felizes os que lavam as suas vestes, e assim têm direito à árvore da vida, e podem entrar na cidade pelas portas.
Nova tradução na linguagem de hoje. Felizes as pessoas que lavam as suas roupas, pois assim terão o direito de comer a fruta da árvore da vida e de entrar na cidade pelos seus portões. Bíblia de Jerusalém. Felizes os que lavam suas vestes para terem poder sobre a árvore da vida e para entrarem na cidade pelas portas. Almeida Corrigida Fiel. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Amém. Que diferença, meu. Tem diferença? Que coisa. Os outros daqui tem que ter um bom sabão em pó, né? Para bem-aventurados que lavam a vestidura. Tem que lavar muito bem. Enquanto as outras, bem-aventurados aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Assim está na King James e assim está na Corrigida Fiel. Então, irmãos, que nós possamos, cada texto que você encontrar, que você vê que tem uma mudança semântica, você marque e passe para outras pessoas. Porque a gente não pode, temos que estar unidos contra Satanás. Existe um conflito contra Satanás. Então nós possamos estar unidos e marcando esses versos. E quando surgir as novas versões, novas da novas, vamos dizer assim, vai surgir mais mudanças, que nós possamos estar espertos. Amém? Vamos lá. Marcos 10, 24. Na minha Bíblia está assim, ó. Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: filhos, quão difícil é, entre parênteses está, para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Almeida, Revista e Corrigida. E os discípulos se admiraram dessas suas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: filhos, quão difícil é, para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Nova Versão Internacional. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus repetiu: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. Nova tradução na linguagem de hoje. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram espantados, mas Jesus continuou: meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. Bíblia de Jerusalém. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras. Jesus, porém, continuou a dizer: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. Vocês viram que é difícil, viu? Agora, Almeida Corrigida Fiel. E os discípulos se admiraram dessas suas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: filhos, quão difícil é, para os que confiam nas riquezas, entrar no reino de Deus. Irmãos, há diferença de sentido? Quer dizer que é difícil entrar no reino dos céus, então, não é? É difícil. Mas aqui fala claramente na Corrigida Fiel: para aqueles que confiam na riqueza. Na minha versão aqui, na revista atualizada, ainda está para os que confiam na riqueza, mas está entre parênteses. O problema do parênteses é que nas próximas versões pode tirar, pode cortar. Porque está entre parênteses, está dizendo, ó, tem isso aqui também, mas é como se ele não mudasse o sentido, né? Mas muda totalmente. Então esses colchetes, né? Que na verdade não é parênteses, são colchetes, faz diferença também. Mas vocês viram que a Fiel e a Almeida Revista e Corrigida também, né? Tá assim, né? Tá ok. Enquanto que a versão internacional e a tradução na linguagem de hoje, essas duas, tá dizendo que você... é difícil vocês entrarem no reino dos céus. Nós precisamos estar esperto aí. Marcos 13, verso 14. Diz assim, ó. Na revista e atualizada, na ARA. Quando, pois, vide o abominável da desolação situado onde não deve estar, quem lhe entenda, então os que estiverem na Judéia, fuja para os montes. Vamos ver na Almeida Revista e Corrigida. Marcos 13, verso 14. Ora, quando vos virdes a abominação do assolamento, que foi predito, estar onde não deve estar, quem lhe entenda, então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Nova Versão Internacional. Quando vocês virem o sacrilégio terrível no lugar onde não deve estar, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Nova tradução na linguagem de hoje. E Jesus continuou: vocês verão o grande terror no lugar onde não deveria estar. Que o leitor entenda o que isso quer dizer.
Então os que estiverem na região da Judéia, que fujam para os montes. Bíblia de Jerusalém. Quando virdes a abominação da desolação instalada onde não devia estar, que o leitor entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para as montanhas. Amém. Almeida, Corrigida e Fiel. Ora, quando vos virdes a abominação do assolamento, que foi predito por Daniel, o profeta, estar onde não deve estar, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Amém. Que diferença que tem? Vocês notaram aí? Sobre o profeta Daniel. Profeta Daniel. O nosso Senhor Jesus deixou bem claro. Se volte para quem? Profeta Daniel, que era o profeta apocalíptico que existia para os judeus. Então, você vê que as outras Bíblias tiraram a figura do profeta Daniel. Por que será que tiraram a figura do profeta Daniel aí? É um ponto de partida, né? Para as profecias. Exatamente. Para a interpretação historicista também, né? Exatamente. Então, Daniel vai trazer para nós a interpretação historicista da Bíblia, irmãos. E eles não estão interessados que muita gente tenha a mesma interpretação que a igreja adventista tem. Por isso que tira a figura do profeta Daniel. A nossa profeta, Ellen White, diz que devemos estudar o livro de Daniel e o livro de Apocalipse. No tempo de Jesus ainda não existia o livro de Apocalipse, então era o livro de Daniel. Então faz sentido, muda totalmente, sim. Qual versão? Corrigida Fiel. A versão Corrigida Fiel, ela se mantém igual a King James aí. Nós vemos que a única que não falhou aí é a Corrigida Fiel. Hebreus 9, verso 12. Hebreus 9, verso 12. Eu gostaria, irmãos, que vocês prestassem bem atenção, principalmente você que está em casa, nesse texto de Hebreus 9, verso 12, porque exatamente esse verso é um verso capital para a doutrina adventista do santuário. A única doutrina que diferencia os adventistas dos evangélicos é a doutrina do santuário. Porém, é muito atacada essa doutrina. E nós vamos ver que esse texto, de acordo com a versão, está atacando aí a doutrina adventista, a doutrina do santuário. Quando Cristo, só para os leitores que estão em casa, quando Cristo, depois que ele ressuscitou, ele subiu para o céu, ele entrou no santuário, no lugar santo. Ele vai fazer todo o caminho que o sacerdote fazia no santuário terrestre, porque ele era sombra das coisas que viriam. Então, em 1844, ele entra no Santo dos Santos. Agora, vamos ver como é que está, então, na Almeida, Revista e Atualizada. Hebreus 9, verso 12. Não por meio de sangue de bodes e de bezerro, mas pelo seu próprio sangue, entrou nos santos dos santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Almeida, Revista e Corrigida. Nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Amém. Nova versão internacional. Não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue ele entrou no Santo dos Santos de uma vez por todas e obteve eterna redenção. Nova tradução na linguagem de hoje. Quando Cristo veio e entrou uma vez por todas no lugar santíssimo, ele não levou consigo sangue de bodes ou de bezerros para oferecer como sacrifício. Pelo contrário, ele ofereceu o seu próprio sangue e conseguiu para nós a salvação eterna. Bíblia de Jerusalém. Entrou uma vez por todas no santuário, não com o sangue de bodes e de novilhos, mas com o próprio sangue, obtendo redenção eterna. Almeida, Corrigida Fiel. Nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Amém? Que diferença que tem aí? Vocês notaram? Umas versões falam santuário, outros lugar santíssimo. Santíssimo ou Santo dos Santos. Que é exatamente o compartimento que o nosso Senhor entrou em 1844. Mas aqui no livro de Hebreus está dizendo que na época dele, ele foi para o céu e já foi direto para o Santo do Santo, que é exatamente o que muitos dizem por aí. E isso eles usam contra os adventistas, pessoas que estão desinformadas em relação à questão de tradução. Só para vocês entenderem um pouquinho mais, você que está em casa, até o ano de 1900, todas as versões da Bíblia eram com base no texto Receptus.
A partir de 1900 começa a haver essas mudanças. Então essas mudanças não são antigas. Para a história do cristianismo, essas mudanças não são antigas. Então, quais que falharam aí? Almeida Revista Atualizada, a nova versão internacional, a nova tradução na linguagem de hoje também, né? E só essas. Agora a Bíblia de Jerusalém acertou, falou santuário. O santuário celestial tem 2 compartimentos. Aí no caso ele não especificou qual compartimento ele entrou. E a Bíblia, Almeida Revista Corrigida, que a Patrícia leu, também fala, né? Santuário. Ou seja, ele fala que ele entrou no santuário, mas não fala em qual compartimento. E na Almeida Corrigida Fiel também não fala santuário, não é? Agora, para quem está em casa, vai estar vendo aí no PowerPoint, a King James diz mais ou menos assim, ó, que não foi por sangue é uma tradução livre, que não foi por sangue de bodes ou de bois, mas por seu próprio sangue que ele entrou por uma vez no lugar santo, tendo obtido redenção eterna para nós. Então, na King James fala que ele entrou no lugar santo. Então, especifica muito bem. E na versão espanhol Reina Valera, que é a versão espanhol quase que equivalente a King James, fala que ele entrou no santuário também. Ou seja, eu coloquei, para esse texto eu quis colocar mais aqui outras traduções, porque é um texto capital para a doutrina adventista. Então aqui em James deixa bem claro, entrou no lugar santo. Mateus 24, 36. Mateus 24, 36 diz assim, ó, na Almeida, Revista Atualizada. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Almeida Revista Corrigida. Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Nova Versão Internacional. Quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Nova tradução na linguagem de hoje. Mas ninguém sabe nem o dia nem a hora em que tudo isso vai acontecer. Nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Bíblia de Jerusalém. Naquele dia e da hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas só o Pai. Almeida Corrigida Fiel. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Amém. Qual a diferença aí? Nem o Filho sabe. Então você vê que eles enfatizam que nem o Filho sabe. Mas na Almeida Corrigida Fiel não existe nem o Filho. Fala unicamente meu Pai. Porém, como Jesus fala, eu e meu Pai somos um, então ele sabe sim. Ele sabe sim. Então, quando ele se fez homem, essas coisas ele não sabia, estava suspensa. Mas como Deus, Jesus como Deus, ele sabe sim. Amém? Então, essa história que nem o Filho, então a Corrigida Fiel aí, ela mais uma vez está alinhada com a King James. Amém? Jó 19, verso 26. Diz assim, ó. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Almeida Revista Corrigida. E depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Nova Versão Internacional. E depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus. Nova tradução na linguagem de hoje. Mesmo que a minha pele seja toda comida pela doença, ainda nesse corpo eu verei a Deus. Bíblia de Jerusalém. Quando tiverem arrancado esta minha pele, fora de minha carne verei a Deus. Almeida Corrigida Fiel. E depois de consumida a minha pele, contudo ainda em minha carne verei a Deus. Há diferenças aí? Então, enquanto em algumas versões está dizendo, já está dizendo que mesmo que ele esteja sem pele, ele tinha esperança de ver quem? A Deus. Mas na nova versão internacional, que seria uma versão que está ganhando respeito no mundo, diz, como é que diz na versão internacional? Depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, olha a mortalidade da alma aí, verei a Deus. Quer dizer, depois que eu morrer, aí eu verei a Deus. Né? E na Bíblia de Jerusalém também fala, né? Depois do meu despertar... Não, como é que tá? Fora, como é que fala na Bíblia de Jerusalém? Quando tiverem arrancado esta minha pele,
Fora de minha carne verei a Deus. Fora da carne. Então, imortalidade da alma também, algo fantasmagórico aí. E, engraçado, a nova tradução da linguagem de hoje, ela acerta nessa daí, né? Mesmo que a minha pele seja toda comida pela doença, ainda nesse corpo eu verei a Deus. Então, a tradução da linguagem de hoje, ela acerta nessa daí. Que ainda nesse corpo, ela enfatiza que ainda nesse corpo eu verei a Deus. Então, ela está certa, ela é uma bola dentro aí para a Bíblia na linguagem de hoje. E não foi só a Corrigida Fiel que acertou nessa, mas várias outras, amém? As outras estão erradas, né? Algumas outras acertaram. Então, por exemplo, a minha também acertou, e fala em minha carne verei a Deus. A ARA acertou, a ARC acertou, a NVI errou, a nova tradução da linguagem de hoje acertou, a Bíblia de Jerusalém errou e a ACF acertou. Mas o problema é que as novas versões, não só na nossa língua, essa tendência, irmãos, dessas mudanças é mundial, não é só na nossa língua nem na língua inglesa, é mundial. Então, as novas versões vão indo igual a NVI. Marcos 2, 17. Diz assim, ó, na Almeida Revista Atualizada, a ARA, né, que a gente chama. Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justo, e sim pecadores. Almeida Revista Corrigida. E tendo ouvido isto, disse-lhes, os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Nova versão internacional. Ouvindo isso, Jesus lhes disse, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Nova tradução na linguagem de hoje. Jesus ouviu a pergunta e disse aos mestres da lei, os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu vim para chamar os pecadores e não os bons. Bíblia de Jerusalém. Ouvindo isso, Jesus lhe disse, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores. Almeida Corrigida Fiel. E Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhes, os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Tem diferença? Irmãos, quer dizer que Cristo não veio chamar justo. Ele veio andar com um monte de pecadores atrás dele, mas que continuam no pecado, é isso? Ele veio chamar pecadores para quê? Então, há mudança semântica? Com certeza, irmãos. Ele veio chamar pecadores, ele deixou bem claro que os sãos realmente não precisam de médico, mas ele veio chamar pecadores. Mas para continuar no pecado? Porque existe muita desculpa, né? Ah, irmão, a gente é pecador. Opa, que história é essa? Ele veio para chamar pecador ao arrependimento. Então, só a Corrigida Fiel nesse texto aí que está alinhada com a King James. Marcos 7,19. Essa vai ser um pouquinho de entender, mas com a ajuda do comentário bíblico adventista, quem tiver em casa vai conseguir entender Marcos 7,19. Na Almeida Revista Atualizada, Marcos 7, verso 19, diz assim, ó, porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para lugar escuso, e assim considerou ele puro todos os alimentos. Almeida Revista Corrigida. Porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora, ficando puras todas as comidas? Nova versão internacional. Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago, sendo depois eliminado. Ao dizer isso, Jesus declarou puro todos os alimentos. Nova tradução na linguagem de hoje. Porque não vai para o coração, mas para o estômago, e depois sai do corpo. Com isso, Jesus quis dizer que todos os tipos de alimento podem ser comidos. Bíblia de Jerusalém. Porque nada disso entra no coração, mas no ventre, e sai para a fossa? Entre parênteses, assim ele declarava puro todos os alimentos. Bíblia de Jerusalém. Almeida Corrigida Fiel, desculpa. Porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora, ficando pura todas as comidas. Você vê que interessante, só com a ajuda do comentário bíblico adventista que nós vamos entender. Existem versões que dizem assim, que ele declarou puro
todos os alimentos. Mas enquanto na Corrigida Fiel diz que ficando pura todas as comidas, o comentário bíblico adventista vai dizer o seguinte, que um judeu não considera algo que é imundo como alimento. Então, por exemplo, carne de porco para eles não é comida. Então, quando Jesus fala que ficando pura todas as comidas, necessariamente ele já estava se referindo à comida que era pura. Porque coisas que não eram puras, a exemplo disso, pode ler no livro de Atos, quando Pedro tem a visão do lençol, ele não falou nunca comi alimento imundo, mas ele fala nunca coloquei coisa imunda. Para vocês terem uma ideia que o judeu não considera coisas imundas como alimento. Entendeu? Mas esse texto foi colocado aqui, pode parecer que não há tanta diferença. Porque existem algumas versões, como a nova tradução na linguagem de hoje, que diz assim, porque não vai para o coração, mas para o estômago, e depois sai do corpo. Com isso, Jesus quis dizer, olha só que agressão, ele quis dizer que todos os tipos de alimento podem ser comidos. Olha só que coisa. Então essa versão, na linguagem de hoje, ela agride o texto. Ela não vai alinhando. No texto de cima você pode entender claramente o que o comentário bíblico adventista fala, que o judeu não considera coisa que é imunda como alimento. Então Jesus não poderia estar se referindo a coisa imunda. Mas você teria um problema com essa interpretação na nova tradução da linguagem de hoje. Ou na nova versão internacional, que diz, ao dizer isso, Jesus declarou puro todos os alimentos. Não é? Jesus não declarou nada puro. Ele só expressou, ficando puros os alimentos. Então ele não disse, ele não declarou puro todos os alimentos. Então, com a ajuda do comentário bíblico adventista, nós entendemos esse texto. Amém? Agora, eu gostaria de fazer uma meditação, antes da gente continuar. No capítulo 37 do Grande Conflito, a irmã White fala assim, o povo de Deus é encaminhado às Escrituras como uma salvaguarda contra as influências dos falsos ensinadores e poder ilusório dos espíritos das trevas. Satanás emprega todo o artifício possível para impedir os homens de obter o conhecimento da Bíblia. Todo o artifício possível. Pois os claros ensinos dessas põem a descoberto os seus enganos. Em todo o avivamento da obra de Deus, o príncipe do mal está desperto para ativar mais intensa. Aplica atualmente todos os seus esforços em preparar-se para a luta final contra Cristo e seus seguidores. Irmãos, Satanás luta contra o povo de Deus, contra o remanescente. Mas o que ele tem se preparado é para as lutas finais. Ele tem estado focado nas lutas finais. Então, aqui o texto diz que Satanás emprega todo o artifício possível para impedir os homens de obter o conhecimento da Bíblia. Eu acredito que essas mudanças sejam um artifício, que nós possamos estar vacinados contra essas mudanças. Amém? Lucas 4, verso 4. Almeida, Revista Atualizada. Mas Jesus lhe respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem. Almeida, Revista Corrigida. E Jesus lhe respondeu dizendo, escrito está que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Nova Versão Internacional. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Nova tradução na linguagem de hoje. Jesus respondeu, as escrituras sagradas afirmam que o ser humano não vive só de pão. Bíblia de Jerusalém. Lucas 4, 24. 4, verso 4. Replicou-lhes Jesus, está escrito, não só de pão vive o homem. Almeida, Corrigida Fiel. E Jesus lhe respondeu, dizendo, está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Amém. A diferença? Mas de toda a palavra, né? Então vocês viram que a diferença, a única que está aí é a Almeida Corrigida, né? E a Corrigida Fiel. Então as outras não complementaram. É lógico que no livro de Mateus está certinho, né? Mas no livro de Lucas já mudaram. Então o próximo passo já é mudar o livro de Mateus também. Jó, capítulo 13, verso 15. Na versão Almeida Revista Atualizada está assim, eis que me matará, já não tenho esperança, contudo defenderei o meu procedimento. Almeida Revista Corrigida. Ainda que ele me mate, nele esperarei. Contudo, os meus caminhos defenderei diante dele. Nova Versão Internacional. Embora ele me mate,
Nova tradução na linguagem de hoje. Não tenho mais esperança, pois Deus me matará, mas assim mesmo defenderei a minha causa diante dele. Bíblia de Jerusalém. Ele pode me matar, mas não tenho outra esperança senão defender diante dele minha conduta. Almeida Corrigida Fiel. Ainda que ele me mate, nele esperarei. Contudo, os meus caminhos defenderei diante dele. Amém. Tem diferença? Olha só. Fiel. Que ele tem esperança, não é? Nele esperarei. Interessante, que diferença. Enquanto na Corrigida Fiel ele fala que tem esperança, na Revista Atualizada fala que ele não tem mais esperança. Olha só. Já não tenho esperança. Essa é a Almeida Revista Atualizada. Enquanto que a Almeida Corrigida Fiel diz que nele esperarei. Então ele tem esperança. Então você vê que coisa interessante, né? Que mudança sutil. Salmos 51, verso 5. Esse é um dos versos mais interessantes da Bíblia, porque com ele Agostinho de Hipona, lá no século IV, fundamentou a doutrina do pecado original. Isso. Salmo 51. Ó. Óbvio que Agostinho usou outras passagens, que nem Romanos 5 e tal, mas esse é uma passagem famosa. Salmo 51, verso 5. Diz assim, ó. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Almeida Revista Corrigida. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Nova Versão Internacional. Sei que sou pecador, desde que nasci. Sim, desde que me concebeu minha mãe. Nova tradução na linguagem de hoje. De fato, tenho sido mau desde que nasci. Tenho sido pecador desde o dia que fui concebido. Bíblia de Jerusalém. Porque reconheço minhas transgressões e diante de mim está sempre o meu pecado. Mas tem um verso antes, eu acho, viu, irmão? Porque nessa Bíblia, eu acho que tem uma diferença a Bíblia católica da Bíblia protestante. Deixa eu ver. Verso 5, né? Lê o verso 4, então. Lê o verso 6, então. Lê o verso 7, então. Eis que eu nasci na iniquidade e minha mãe concebeu-me no pecado. Amém. Almeida Corrigida Fiel. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Amém. Então olha que coisa interessante. Na Almeida Revista Atualizada que eu li, tá? Que eu nasci na. Na é uma preposição em, mas o artigo a. Em a. Eu nasci em a iniquidade. Almeida Revista Corrigida, tá aqui. Eis que em, só o em está aí, né? Iniquidade eu nasci. E a outra versão é a Bíblia de Jerusalém, que fala que eis que eu nasci na, que é em a também. E a Almeida Corrigida Fiel. A maioria, então, está certo. Gente, quando eu falo eu nasci em Morato, significa que Morato está dentro de mim ou Morato está em torno de mim? Em torno de mim. Então, quando ele fala que eu nasci na iniquidade, em a iniquidade, eu nasci em um mundo que a iniquidade o quê? Me rodeia. Exatamente, me rodeia. Eu nasci em a iniquidade. A Almeida Revista Corrigida, que a Patrícia leu, está em, né? Só o em, não tem o a. Porque quando faz o em e o a que surge o na. Então, quando eu falo eu nasci na iniquidade, não quer dizer que eu nasci com o pecado dentro de mim, que nem Agostinho falava. Eu nasci com o pecado, eu nasci em um mundo de pecado. Que o pecado está em torno. E nós vamos continuar assim até a vinda de Jesus, meus irmãos. O pecado em torno da gente até a vinda de Jesus. Agora, a nova versão internacional e a nova tradução na linguagem de hoje escorregou na casca de banana, viu? Porque ela está embasando forte aí a doutrina do pecado original de Agostinho. Sei que sou pecador desde que nasci. Ou a outra, sei que sou mau desde que nasci. Não, essas daí estão erradas. Apocalipse 14, verso 5. Quero dizer que você está em casa, com certeza você tem um verso também aí que a gente não falou aqui. Você vai achar muito mais. A gente está aqui com uma amostra, né? Para alertar os irmãos. Apocalipse 14, verso 5 fala sobre os 144 mil. Vamos ver as diferenças.
Eu aqui com a Almeida Revista Atualizada. Diz assim, ó. E não se achou mentira na sua boca. Não tem mácula. Almeida Revista Corrigida. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Nova Versão Internacional. Mentira nenhuma foi encontrada em suas bocas. São imaculados. Nova tradução na linguagem de hoje. Eles nunca mentiram, nem cometeram nenhuma falta. Bíblia de Jerusalém. Na sua boca jamais foi encontrada mentira. São íntegros. Almeida Corrigida Fiel. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Que diferençazinha, é uma diferença muito sutil, irmãos. A Bíblia, Almeida Corrigida Fiel, pegando como exemplo aqui, diz assim: diante do trono de Deus. Esse texto está subentendendo que todos nós vamos estar um dia diante do trono de Deus. Está remetendo ao juízo aí. Enquanto as outras falam que simplesmente que eles não tinham mentira no mácula, mas isso não tem valor nenhum. Não tem valor nenhum, isso é só para eles, é coisas para eles. Mas aqui na Corrigida Fiel diz, diante do trono de Deus. Amém? Juízo aí. Agora, no livro de Marcos 12, verso 28. Uma diferença bem sutil. Vocês vão ver que é pequena a diferença. Mas se há mudança de semântica, é uma mudança grande. Marcos 12, 28. Na minha Bíblia, na Almeida Revista Atualizada, diz assim: chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhe houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Foi uma pergunta. A Almeida Revista Corrigida, como está? Aproximou-se dele um dos escribas, que os tinha ouvido disputar, e sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Amém? Nova Versão Internacional. Um dos mestres da lei aproximou-se e os outros ouviu discutindo. Notando que Jesus lhes dera uma boa resposta, perguntou-lhe: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Nova tradução na linguagem de hoje. 28, né? Isso. Um mestre da lei que estava ali ouviu a discussão, viu que Jesus tinha dado uma boa resposta e por isso perguntou: qual é o mais importante de todos os mandamentos da lei? Bíblia de Jerusalém. Um dos escribas que ouviram a discussão, reconhecendo que respondera muito bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Amém. Almeida Corrigida Fiel. Aproximou-se dele um dos escribas que os tinha ouvido disputar, e sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Amém. A diferença é sutilzinho, irmãos. Aqui está, na Corrigida Fiel, está primeiro de todos os mandamentos. Significa que tem outros mandamentos, inclusive reforma de saúde, existe mais mandamentos. Enquanto as outras tá, qual o principal? A gente não precisa ser fanático e guardar tudo, mas qual o principal? Então, faz diferença ou não faz? Faz muita diferença. Então, quando você fala qual o principal, você está atrasado, você faz só o principal, o resto você deixa. Agora, quando fala qual o primeiro, significa que isso remete, tem algo mais, mas existe o primeiro, existe o fundamento, o primeiro, mas existe algo mais. Então, faz diferença sim. Lucas 4, verso 8. Viram que a maior parte das mudanças está no Novo Testamento. Na minha Bíblia, Almeida Revista Atualizada, diz assim: mas Jesus lhe respondeu, está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Amém? Almeida Revista Corrigida. E Jesus, respondendo, disse-lhe: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Nova Versão Internacional. Jesus respondeu: está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só Ele preste
Nova tradução na linguagem de hoje. Jesus respondeu: as Escrituras Sagradas afirmam: adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Bíblia de Jerusalém. Replicou-lhe Jesus: está escrito: adorarás ao Senhor teu Deus e só a Ele prestarás culto. Almeida Corrigida Fiel. E Jesus respondendo, disse-lhe: vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Amém. Vocês perceberam a mudança aí? Só na Almeida Corrigida Fiel que está: vai-te para trás de mim, Satanás. E na... como é que está mesmo na Revista Corrigida? 4:8. E Jesus respondendo disse-lhes: vai-te, Satanás, Sim. porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só isso. Exatamente. Por que será que tirou vai-te para trás de mim, Satanás? Eu sei que é algo pouco, mas essa expressão foi a mesma expressão que Jesus usou com Pedro. E existe uma doutrina que diz que Pedro é o fundamento da igreja, é a pedra, né? Essa é uma doutrina católica. Então as pessoas não queriam que, na Bíblia é a mesma expressão que Cristo usa para Satanás, usa para Pedro, não, vamos tirar aqui, né? Então tirou aqui, vai-te para trás de mim, Satanás, e deixou lá no do Pedro, para as pessoas não fazer a ligação. Salmo 139, verso 16. Vamos voltar lá para o meio da Bíblia. Então, muitos podem até pensar, as mudanças são muito poucas, mas, irmãos, como foi dito, se mudar o sentido, muda tudo. E como eu disse também no começo, essas mudanças não são estáticas. Novas versões de Bíblia estão sendo produzidas. Eles estão seguindo a mesma lógica. Salmo 139, verso 16, diz assim, ó: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Agora, Almeida Revista Corrigida, como está? Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Nova Versão Internacional. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Nova tradução na linguagem de hoje. Tu me viste antes de eu ter nascido. Os dias que me deste para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. Bíblia de Jerusalém. Teus olhos viram o meu embrião. No teu livro estão todos escritos os dias que foram fixados, e cada um deles nele figura. Almeida Corrigida Fiel. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Então vocês veem que há uma diferençazinha aí? Vocês perceberam? Que predestinação, exatamente, predestinação. Enquanto na Almeida Revista Atualizada está assim, ó: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escrito todos os meus dias. Olha só, predestinação. Cada um deles escrito e determinado. Escrito e determinado. Predestinação. Quando nenhum deles havia ainda. Enquanto que na Bíblia Corrigida Fiel, como é que está? Todas essas coisas, os teus olhos me viram, está assim, ó, Corrigida Fiel: os teus olhos me viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas, ou seja, substância informe, foram escritas, em quais, em continuação, foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. E na Almeida Revista Corrigida, como é que está, Patrícia? Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Amém. Assim foi progressivo. Sim, exatamente. Ou seja, então o salmista disse que todas as coisas que estavam acontecendo com ele ali no ventre da mãe já estavam sendo escritas, enquanto que na minha versão diz que todos os dias da vida dele tinha sido determinado, ou seja, predestinação. Isaías capítulo 7, verso 14. Isaías
capítulo 7, verso 14. Esse é um texto bem conhecido. Isaías 7, 14, eu vou ler aqui na versão Almeida Revista e Atualizada. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamará Emanuel. Almeida Revista Corrigida. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome, Emanuel. Nova Versão Internacional. Por isso o Senhor mesmo lhe dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel. Nova tradução na linguagem de hoje. Pois o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A jovem que está grávida dará à luz um filho, e porá nele o nome de Emanuel. Bíblia de Jerusalém. Pois sabeis que o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a jovem está grávida, e dará à luz um filho, e dar-lhe-á o nome de Emanuel. Almeida Corrigida Fiel. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Mudança muito, muito sutil. Alguém perceberam? A, Exatamente. Jovem. eis que uma. Sim, mas a mudança bem conceitual ali. Jovem e virgem. Por quê? Irmão, que sinal estranho, você não acha? Eis que a mulher ficará grávida, eis que a jovem ficará grávida. Vocês já viram jovem grávida? Já? É claro, eu vejo todo dia. Que sinal é esse? Estranho. Mas quando fala a virgem ficar grávida, aí já muda totalmente. Mas existe um conceito que tem tentado tirar. Né? Os judeus gostam de dizer que esse texto é assim mesmo, que é a jovem, né? Então a jovem vai engravidar. Enquanto que quem foi que errou aí? Foi a nova tradução na linguagem de hoje, a Bíblia de Jerusalém. E as outras, até a nova versão internacional acertou, né, quando fala virgem. Então é uma mudançazinha simples, mas faz diferença sim, irmãos. Agora, Mateus 1,25 continua na mesma linha dessa mudança aí. Mateus 1,25 é como se fosse uma continuação. Mateus 1. Existem mudanças que são muito agressivas, mas existem mudanças pequenas. Mas são mudanças e muda o sentido. Na minha versão, Almeida Revista Atualizada, está assim, ó. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Almeida Revista Corrigida. E não a conheceu, até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs o nome Jesus. Nova Versão Internacional. Mas não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho. Ele lhe pôs o nome de Jesus. Nova tradução na linguagem de hoje. 25. 25. Porém não teve relações com ela, até que a criança nasceu. E José pôs no menino o nome de Jesus. Bíblia de Jerusalém. Mas não a conheceu até o dia em que ela deu à luz um filho. E ele o chamou como o nome de Jesus. Almeida Corrigida Fiel. E não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Vocês viram que a diferença foi só uma palavra. O primogênito. Né? Tá na Almeida Revista Corrigida e na Corrigida Fiel. Mas se mudou lá atrás, colocando esse com a jovem, agora tirou o primogênito, né? Para não dar conotação mesmo que realmente ela era virgem. Porque se era o primogênito, então isso confirma que ela era virgem, não é? Agora, se você tira e fala que deu à luz a um filho, pode ter sido qualquer um dos filhos, então ela não era virgem, na verdade, não é? Então, é isso que a outra versão, as outras versões, a maioria, né, delas aí, abre imagem para essa interpretação. Então, irmãos, o texto não está afirmando, porém, abre a margem para a interpretação. Esse é o problema desses textos.
Enquanto, para que tirar? Para que tirar? Se existe lá o primogênito, deixa lá. E não conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito. Está bem claro. Se Deus deixou no original isso, é porque é para estar lá, o primogênito. Amém? 1 Timóteo 3,16. Vamos ver se os irmãos conseguem perceber agora a mudança. A diferença. 1 Timóteo. É 1 aos Timóteo, né? Que se pronuncia. Primeira carta ao Timóteo. Isso aí, 1 ao Timóteo. 3,16. Na Bíblia, revista e atualizada, diz assim, ó. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Agora, Almeida Revista Corrigida. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Nova Versão Internacional. Não há dúvida de que é grande o mistério da piedade. Deus foi manifestado em corpo, justificado no espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo, recebido na glória. Nova tradução na linguagem de hoje. Sem nenhuma dúvida, é grandiosa a verdade revelada da nossa religião. Essa verdade é a seguinte: ele se tornou um ser humano, foi aprovado pelo Espírito de Deus, foi visto pelos anjos, foi anunciado entre as nações, foi aceito com fé por muitos no mundo inteiro e foi levado para a glória. Bíblia de Jerusalém. Seguramente, grande é o mistério da piedade. Ele foi manifestado na carne, justificado no Espírito, aparecido aos anjos, proclamado às nações, crido no mundo, exaltado na glória. Almeida Corrigida Fiel. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. Amém? Vocês perceberam alguma mudança? Olha só, uma palavra só. Olha só. Na Almeida Revista Atualizada está assim: aquele que foi manifestado na carne. Almeida Corrigida Fiel. Deus se manifestou em carne. Tem mudança? Com certeza. Com certeza. Na Almeida Corrigida Fiel, o texto está dizendo que Deus se manifestou em quê? Em carne. Enquanto que na Ara está aquele que foi manifestado na carne. E na Almeida Revista Corrigida está a mesma coisa, aquele que se manifestou em carne. Mas, incrivelmente, a Nova Versão Internacional acerta, né? Deus foi manifestado em corpo, que é o nosso Senhor Jesus. Então, esse texto eles estão tentando mexer na divindade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, vocês veem que é um texto chave aí. 1 João 4, verso 3. É um texto bem conhecido também. Na minha Bíblia, Almeida Revista Atualizada, está assim: e todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido, que vem e presentemente já está no mundo. Almeida Revista Corrigida. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. Nova Versão Internacional. Mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo, e agora já está no mundo. Nova tradução na linguagem de hoje. Mas quem nega isso a respeito de Jesus não tem o Espírito de Deus. O que ele tem é o espírito do inimigo de Cristo. Vocês ouviram dizer que esse espírito viria, e agora ele já está no mundo. A Bíblia de Jerusalém. E todo espírito que não confessa Jesus não é de Deus. Este é o espírito do anticristo. Dele ouvistes dizer que ele virá,
Almeida Corrigida Fiel. E todo o espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas esse é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir. E eis que já está agora, que já agora está no mundo. Amém? Que diferença vocês encontraram aí? Jesus veio em carne. Em carne, exatamente. E tendo em vista o Novo Testamento, qual a conotação que existe a palavra carne? Leia no livro de Gálatas, leia em outros livros. Vai dizer que carne se refere à natureza humana, não é? A nossa natureza humana. Então, Cristo veio em carne, significa que ele tomou nossa natureza humana. Enquanto as outras falam-se que não confessa que Jesus não procede de Deus. Ou seja, então, todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Quantas pessoas não estão confessando Jesus por aí? Não é? Mas aqui em James diz claramente, e é o anticristo, irmãos, é o anticristo que fala que Cristo não veio em carne. E nós sabemos claramente que Agostinho começa com uma doutrina lá no século IV, com a doutrina do pecado original. Essa doutrina do pecado original leva a Igreja Católica a dizer que Cristo não tinha natureza humana igual a nossa, e sim igual de Adão antes da queda. E aí surgiu então pelo anticristo essa doutrina. Então quem ensina essa doutrina está ensinando a doutrina do anticristo. Nós temos vários textos, vários versos para falar, porém nós vamos encurtar, vamos pegar os mais importantes aqui. E nós vamos para Isaías 8, verso 20. Isaías 8, verso 20. Na minha Bíblia, Almeida, Revista e Atualizada, diz assim, ó: a lei e ao testemunho, se eles não falarem dessa maneira, jamais verão a alva. Almeida, Revista e Corrigida, como é que está? A lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo essa palavra, nunca verão a alva. Nova Versão Internacional. Respondam à lei e aos mandamentos. Se eles não falarem conforme esta palavra, vocês jamais verão a luz. Nova tradução na linguagem de hoje. Mas vocês respondam assim: o que devemos fazer é consultar a lei e os ensinamentos de Deus. O que os médios dizem não tem valor. Bíblia de Jerusalém. A instrução e o testemunho. Se eles não falarem de acordo com esta palavra, certamente não nascerá para eles a aurora. Almeida Corrigida Fiel. A lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. Amém? Que diferença que faz aí? Nos outros versos está dizendo que se ele não falar conforme a lei, o testemunho, você pode lixar ele, não é isso? Pode lixar. Se eles não falarem dessa maneira, jamais verão a alva. Então, vamos lixar ele. Enquanto que a Almeida Corrigida Fiel é a única, né, que diferenciou aí. A lei é o testemunho. Se eles não falarem segundo essa palavra, é porque não há luz neles. Exatamente. Claro como o dia. Filipenses 4:13. Ó, na minha versão, Almeida Revista Atualizada, está assim, ó: tudo posso naquele que me fortalece. Almeida Revista Corrigida. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nova Versão Internacional. Tudo posso naquele que me fortalece. Nova tradução na linguagem de hoje. Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Bíblia de Jerusalém. Tudo posso naquele que me fortalece. Almeida Corrigida Fiel. Posso todas as coisas em Cristo, que me fortalece. Amém? Então, Cristo, o que ele nos faz? Fortalece. Porém, hoje existe um esforço no mundo para o ecumenismo. E nesse esforço para o ecumenismo, cada pessoa tem seu Deus. Elas não vão ter que abandonar o seu Deus. Então, se a pessoa é hindu, ela vai adorar Krishna, Brahma. Se a pessoa é muçulmana, ela adora Allah. Então, cada um adora o seu Deus. E tudo posso naquele. Quando fala naquele, é um pronome. Está dizendo naquele que me fortalece. Ou seja, quem me fortalece pode ser Brahma. Quem me fortalece pode ser Maomé.
Então tem alguma coisa que fortalece cada pessoa. Inclusive tem pessoas que o que fortalece ela é o Corinthians. Então quer dizer, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Agora, a Bíblia diz, a corrigida fiel, que está alinhada com a King James. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Vamos lá? Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. De novo. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Amém? Apocalipse 2, verso 15. Na Almeida Revista Atualizada. Outros sim também, tu tens o que da mesma forma sustenta a doutrina dos Nicolaitas. Almeida Revista Corrigida. Assim tens também os que seguem a doutrina dos Nicolaitas, os quais o que eu aborreço. Nova Versão Internacional. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos Nicolaitas. Nova Tradução na linguagem de hoje. Assim também estão entre vocês alguns que seguem os ensinamentos dos Nicolaitas. Bíblia de Jerusalém. Do mesmo modo tens também tu pessoas que seguem a doutrina dos Nicolaitas. Almeida Corrigida Fiel. Assim tens também os que seguem a doutrina dos Nicolaitas, o que eu odeio. Opa, uma diferençazinha. Vocês notaram? Dos quais eu odeio. Enquanto os outros falam. Vocês têm aí alguns que ensinam a doutrina dos Nicolaitas, mas não fala mais nada. Mas na Corrigida Fiel. O que eu odeio. A doutrina dos Nicolaitas dizia o que você faz no corpo não afeta o espírito. Então você pode fazer tudo. Pode comer o que você quiser. Pode sair com quem você quiser, porque isso não afeta. Isso aí já ensinava no primeiro século. E a Almeida Corrigida Fiel vai dizer os quais eu odeio. Existem pessoas que ensinam isso, os quais eu odeio. Enquanto as outras já cortaram, os quais eu odeio. Exceto a Almeida Revista Corrigida também, que fala eu aborreço, né? Então aí se salvou a Almeida Revista Corrigida e a Corrigida Fiel. Posso ler novamente aqui? Pode ler, por favor. Grave de novo que eu li errado. Assim tens também os que seguem a doutrina dos Nicolaitas, o que eu aborreço. Amém. É isso mesmo. João, capítulo 6, verso 47. Na minha Bíblia, Almeida Revista e Atualizada diz assim, ó. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Almeida Revista e Corrigida. Na verdade, 6:47? Isso. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Nova Versão Internacional. Asseguro-lhes que aquele que crê tem a vida eterna. Nova Tradução na linguagem de hoje. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem crê tem a vida eterna. Bíblia de Jerusalém. É o 47. 47. Em verdade vos digo, aquele que crê tem vida eterna. Almeida Corrigida Fiel. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Tem diferença? Crê em mim. Irmãos, é um textinho simples, mas faz toda a diferença. Aquele que crê em quê? Aquele que crê em Maomé, aquele que crê... Exatamente, aquele que crê no Buda, aquele que crê no abominável homem das neves. Não, aquele que crê em quem? Em mim. Então, a Almeida Corrigida Fiel e a Almeida Revista Corrigida, tudo certinho aí. Agora, tradução na linguagem de hoje, aquele que crê tem vida eterna. Crê no quê? Então, é mais uma Bíblia ecumênica, né? Mais uma versão ecumênica. Salmo 77, verso 13. Salmo 77, verso 13. Diz assim, ó. Na Almeida Revista Atualizada. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Almeida Revista Corrigida. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Que Deus é tão grande como o nosso Deus.
Nova Versão Internacional. Teus caminhos, ó Deus, são santos. Que Deus é tão grande como nosso Deus? Nova tradução na linguagem de hoje. Ó Deus, tudo o que fazes é santo. Não há Deus que seja tão grande como o nosso Deus. Bíblia de Jerusalém. É o verso 14, tá? A Bíblia de Jerusalém. Ok, verso 14 na Bíblia de Jerusalém. Ó Deus, teu caminho é santo. Que Deus é grande como Deus. Almeida Corrigida Fiel. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Quem é Deus tão grande como o nosso Deus? Tem diferença aí? Exatamente. Existe a doutrina, uma das doutrinas fundamentais na Igreja Adventista, como já foi falado, é a doutrina do santuário. E aqui está claramente dizendo aonde é que está o caminho de Deus. É o plano de Deus, a resposta de Deus ao grande conflito, o antídoto de Deus ao pecado, que é o sacrifício de Cristo. E é o que acontece ali no santuário, né? Aquele ritual que acontece no santuário. Então está claro, o teu caminho, ó Deus, está no santuário. Enquanto diz nos outros, teu caminho, ó Deus, é santo, é de santidade e tal. Então aí, mais uma diferença. Efésios 3, verso 9. Nós vamos ler o último, tá bom, irmãos? E, obviamente, vocês sabem que tem muito mais do que isso, mas eu quero induzir vocês a pesquisarem e acharem mais textos. Mas Efésios 3, verso 9. Na Almeida Revista Atualizada, diz assim: e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas. Almeida Revista Corrigida. E demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. Nova Versão Internacional. E esclarecer a todos a administração deste mistério, que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. Nova tradução na linguagem de hoje. E também me deu o privilégio de fazer com que todos vejam como se realiza o plano secreto de Deus. Deus que criou tudo escondeu esse segredo durante os tempos passados. Bíblia de Jerusalém. E de pôr em luz a dispensação do mistério oculto desde os séculos em Deus, Criador de todas as coisas. Almeida Corrigida Fiel. E demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Tem diferença, irmãos? Deus criou, mas por meio de quem? Jesus. Amém. Mas nas outras, quem só criou? Deus. Exatamente a outra versão ecumênica. Tem pessoas que não crê na divindade de Cristo, que não crê que Cristo também é criador. Então esse texto é uma... Você vê que tem uma diferença clara aí. Irmãos, vocês viram que não foram poucos versos, foram versos importantes. Existe muito mais que você pode pesquisar. Vocês mesmos têm experiência de ter encontrado o verso, não é mesmo? Vocês já encontraram algum verso? 14, verso 12 diz, aqui na minha Bíblia, aqui, corrigida e fiel, diz assim: aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Né? Na King James está a fé de Jesus. E há diferença entre fé em Jesus e fé de Jesus, irmãos? Existe muita diferença, porque a fé, muitas pessoas vão se perder com a fé em Jesus. Porque Jesus mesmo diz, nem todos que me dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia. Então quer dizer, a gente vê aí que a fé de Jesus é uma fé que venceu o mundo, venceu o pecado e venceu o diabo. E a gente precisa da fé de Jesus e não só a fé em Jesus. Então é isso que a gente precisa atentar, porque a gente precisa hoje em dia da fé de Jesus. Amém. Amém? Então é isso mesmo.
que nós possamos, irmãos, se apegar nesses últimos dias com a palavra de Deus. Eu gostaria de chamar os irmãos para cantar junto aqui o hino 165 da minha Bíblia. Minha Bíblia que eu tanto anelo, por seu caminho quero sempre andar. Suas palavras são a doce nova que nosso Mestre veio anunciar. Da minha Bíblia, livro tão precioso, santa doutrina, fonte é de luz. São seus ensinos um sublime gozo, eles conduzem para o bom Jesus. Da minha Bíblia, dela eu preciso, pois o pecado há de me livrar. Suas palavras têm poder e alento, que minha alma podem renovar. Da minha Bíblia, livro tão precioso, santa doutrina, fonte é de luz. São seus ensinos um sublime gozo, eles conduzem para o bom Jesus. Da minha Bíblia que meu guia seja, por toda a vida meu caminho em luz. Seus bons ensinos sejam sempre o astro que me conduza para o pé da cruz. Da minha Bíblia, livro tão precioso, santa doutrina, fonte é de luz. São seus ensinos um sublime gozo, eles conduzem para o bom Jesus. Vamos ficar de joelhos. Pai Santo que habita nos céus, muito obrigado, Senhor, por esse estudo. O nosso intuito não é criticar ninguém, o nosso intuito, meu Deus, não é se achar melhor do que ninguém, mas estudar a Tua Santa Palavra. Amém. Meu Deus, que ao longo desse Brasil e ao longo desse mundo, que cristãos sinceros possam achar essas divergências e ficar pelo assim diz o Senhor. Amém. Que nós possamos estar firmes pela mensagem que foi dada, meu Deus, e se levantar nesses últimos dias. Rogo que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém.